Olá, meus amores, tudo bom, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, como vocês podem estar vendo aí na descrição do vídeo, vou contar um pouco da minha história hoje, tá? E hoje esse vídeo não vai ser um vídeo animador, eu não vou estar fazendo maquiagem. Eu até pensei em fazer um aqui e fala, só que, gente, eu não vou sair. Depois você vai chegar e vai ter que tirar a maquiagem depois que terminar o vídeo. Então, acho assim, como a gente tá ainda no começo, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, tá? E é isso. Bom, então, como eu tava falando, não é um vídeo de maquiagem, tá? Não é um tutorial ou um truque ou ensinando. E não é um vlog, um blog, um tour, faxina, não. Gente, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês me conhecer um pouco da minha vida, porque eu não tô muito presente lá no Instagram por conta de... Gente, eu sou vergonhosa, tá? Mas eu falo, depois que eu pegar o jeito, aí a gente vai, entendeu? Mas vocês não vê muitas fotos minhas, nem da minha família e tal, e eu nunca cheguei a comentar com vocês. Bom, gente, vamos lá. Que tá frio, tá? Por isso que eu tô de blusa. Comenta aqui quantos graus tá fazendo na sua cidade. À noite e de dia, tá? Bom, vamos lá. A primeira pergunta é: meus pais. Gente, meu pai mora em outra cidade, tá? A gente morava na mesma cidade, só que a gente mudou por conta de desemprego, sabe? Então, não é uma cidade muito longe, são 2 horas de viagem daqui pra lá, só que não temos condições de estar indo todo mês, todo final de semana. Por mais que não é muito longe, mas tem pedágio, tem a gasolina, né? Então, tem que calcular e tem que estar recebendo muito bem. Então, no momento, só tá trabalhando meu pai, ó, só está trabalhando meu marido. Então, tem que pagar aluguel, comprar as coisas para casa. Então, não tem como, não tá tendo como a gente tá viajando, sabe? Bom, então, ele mora em outra cidade, ele mora em Ourinhos, e eu nasci em São Bernardo dos Campos, mas eu morei 16 anos em Ourinhos. E eu tenho 17, então faz pouco tempo. E a gente só mudou mesmo por conta do desemprego, porque a única família que eu tenho é a que tá lá, então não teria motivo, mas a gente mudou por conta disso. E a minha mãe, gente, minha mãe é falecida, pra quem não sabe, acho que poucas pessoas não sabem, né? Mas, gente, minha mãe faleceu, eu tinha de 4 para 5 anos. E ela faleceu assim. Ela faleceu por problema no coração, se eu não me engano. Porque o meu pai guardou todos os documentos dela, de exames e tal. Certidão de óbito, né, que tem que ter, porque os filhos usam bastante certidão de óbito. Então ele guardou todos os exames, certidão de óbito, tudo que ela deixou assim de exame, ele guardou. E eu fui lá pesquisar para ver o que era, né, o motivo. E lá tá escrito que foi problema no coração. Só que eu não cheguei a pesquisar o nome para ver o que era esse problema no coração, entendeu? Mas ela morreu, ela faleceu por conta de ter problema no coração. Gente, minha mãe faleceu, eu tinha de 4 para 5 anos, ela faleceu em 2006. Eu não lembro muita coisa. E aí ela deixou nós 4, meus irmãos e eu. Meus irmãos já tinha uns, não vou saber, mas já tinha assim uns 9, 10 anos por aí, se eu não me engano. A minha irmã ia fazer 2 aninhos, então assim,
foi muito difícil, sabe? Não, nem tanto pra gente, é mais difícil pra mim agora falar do que antes, porque a gente não entendia. E a gente ficava assim, tipo, o que minha mãe tá fazendo aqui? Porque naquele tempo o velório era em casa, né? No quintal, em casa, na garagem. E foi na garagem, em casa, eu lembro até hoje. A única parte que eu lembro, assim, que eu tenho na minha cabeça de lembrar é ela no caixão. E a única coisa que eu lembro, minha irmã tava no colo, se eu não me engano era do meu tio, porque meu pai tava muito desesperado, chorando. Eu lembro até hoje, ele encostado numa muretinha, chorando, desesperado. E aquele monte de gente em volta. E, e a minha irmã tava eu acho que era no colo de algum tio meu, que eu não lembro do rosto. E eu lembro que ela deu um chute. Mas assim, não foi porque ela quis chutar, sabe? Impulso, criança, ela não tinha nem 2 anos. E ela deu um chute na cabeça, na testa da minha mãe, sabe? E é a única coisa que eu lembro, de ver ela ali deitada. E o meu pai, eu lembro até hoje, meu pai tá encostado na muretinha, chorando, desesperado, porque ele não sabia o que ia acontecer, gente. Que ia ser dali pra frente. Imagina você perder o item principal, era ela. Então, pro meu pai, para ele ia ser muito difícil cuidar de 4 crianças. Dos meninos, até não, porque os meninos já eram maiores. Mas e eu e a minha irmã? Então, ele tava muito desesperado. A única coisa que eu lembro é disso, tá? E daí, ela ia ser, ela ia ser enterrada em Ourinhos mesmo. Tanto que ela morreu em Ourinhos e ia ser enterrada em Ourinhos. Só que o meu tio veio e quis levar o corpo dela pro Nordeste, que é a cidade dela, a cidade da mãe dela, minha avó, cidade de toda a família dela em Nordeste. E o meu tio veio e queria levar ela, só que para levar tinha que pagar, né, porque ia de avião. E o meu, que eu me lembro, foi quase 5 mil reais, só sim, meu pai conta, né, porque a gente não lembra. Mas meu pai conta que ele pagou 5 mil reais mais ou menos para levar o corpo dela de Ourinhos, né? Não sei se eles pegaram um avião em Ourinhos, mas para levar o corpo dela até em Nordeste. Então, isso foi depois, né? Depois disso, a gente, como ele não sabia o que fazer, ele estava muito desesperado por ter que cuidar da gente, sabe? Ter que lavar roupa, ter que dar comida. E o meu pai sempre teve mercearia, então era muito difícil para ele ter que fazer comida pra gente, ao mesmo tempo estar de olho na mercearia. Até ele mesmo conta que quando ele tava lavando roupa da gente, ele tinha que ficar correndo. Aí ele saía a gente do bar, da mercearia, e a pessoa saía e ia embora, e ele via que não tinha ninguém, não ia vir mais ninguém, ele corria para dentro para lavar roupa. Quando ele chegava na mercearia, que ele escutava o barulho, quando ele chegava, a caixa registradora estava jogada no chão, sabe? Roubavam ele, então ele só escutava barulho. Na hora que ele chegava, a caixa já estava caída no chão. Então, assim, meu pai passou por uma fase muito difícil. Não só o meu pai, mas a gente também. Só que a gente não entendia. Então foi mais difícil meu pai, porque foi uma fase de adaptação. Ele, querendo ou não, ele teve que se adaptar. Então, assim, nisso a gente foi embora, eu e a minha irmã foi embora para casa da minha tia. A minha irmã ficou com uma tia e eu fiquei com outra tia, só que na mesma cidade, era em Santos, que elas moram até hoje e tal. E nisso a gente ficou, minha irmã ficou com uma, eu fiquei com outra, e daí no que a gente ficou,
A gente ficou um bom tempo e eu não lembro. Só que a gente veio embora. Por que que a gente veio embora? Porque a minha irmã tava com saudade, sabe? Ela ficava chamando meu pai, então a minha tia achou melhor trazer a gente embora por conta dela não ficar doente, entendeu? A gente veio embora, no que a gente veio embora, minha avó veio cuidar da gente. Nesse tempo minha avó tinha saúde. Hoje ela tem saúde, só que ela teve AVC e ela ficou com metade do corpo paralisado. Então a outra metade ela não mexe. Só que isso foi há muito tempo, quando deu o AVC. Então ela já tá bem, sabe, bem velhinha. Ela já perdeu uma visão inteira. Ela já perdeu a outra visão, ela enxerga muito pouco. Então assim, e ela não dá pra gente conversar por ela morar em Santos. Tanto que um tempo ela veio pra cá, ela já tava na cadeira de rodas. E aí eu cuidei dela, só que isso eu tinha o quê? Uns 14 anos, se eu não me engano. Por aí. Hoje eu tenho 17. 14 ou 13 anos. Agora imagina, uma menina de 13 para 14 anos cuidar de uma idosa, ter que trocar fralda, que ela usava fralda, ter que trocar fralda, dar remédio, fazer comida. Então, assim, nossa vida sempre foi assim, sabe? A gente começou a cuidar da casa muito cedo. Desculpa, gente, estou encostando no microfone, tá? A gente começou a cuidar da casa muito cedo. O meu irmão mais velho, ele começou aprendendo a cozinhar, né? Aprendendo a lavar roupa, aprendendo a limpar a casa, porque não, às vezes quando meu pai tava no bar, não tinha como meu pai sair do bar, deixar o freguês sozinho e vir fazer as coisas. Então ele foi ensinando os meninos a fazer de pouco em pouco, até que os meninos conseguissem fazer e ele tomasse conta só do bar. Nisso, então, aí minha avó veio, ficou com a gente. Foi o tempo que meu pai começou a reformar a casa. Ele põe o piso, que na época não tinha piso. Põe o piso no banheiro, põe o piso na cozinha, tal. Aí nossa vida seguiu. Várias idas e voltas para Santos. Aí meu pai tinha mania de levar a gente nas férias para Santos. A gente passava quase 2 meses, assim, digamos, as férias inteira em Santos. E daí quando a gente chegava, começava tudo aquela rotina de novo. Você criança, ter que ir pra escola e quando chegar, ter que preparar comida, ter que fazer serviço, sabe? A gente entendia que a gente tinha que fazer porque a gente não tinha quem fizesse pra gente. Porque em Ourinhos a gente não tinha nenhuma família. Só morava meu pai, então a gente não tinha uma tia que morava ali, outra tia que morava ali. Não, era só a gente. Agora você imagina, 4 crianças dentro de casa e um pai precisando trabalhar. Meu pai trabalhava em casa, ele tem o bar, o mercado dele é mercearia até hoje, só que assim, é na frente da casa, na frente, entendeu? Não é separado. Então, foi muito difícil, tanto para ele quanto pra gente, e saber que a minha mãe largou. Desculpa, gente. Saber assim, sabe? Que a gente teve que aprender a se virar, criar responsabilidade que uma criança não tem, sabe? A gente teve que puxar a responsabilidade. A gente teve que ter uma força muito forte, sabe? Só a gente sabe o que a gente passou. Então, assim, desculpa. Hoje eu sou muito grata por ele,
pra ele nunca ter desistido da gente. Nunca. Ele sempre lutou. Uma briga. Os meninos tentavam roubar ele no bar. E ele sempre tava indo atrás. Sabe, nunca deixou faltar nada. Nada. Ele foi um pai, assim, ele era, como que eu posso dizer? Sabe, ele era um pai duro, rígido, muito rígido, tanto que a gente achava ruim. Porque ele era muito rígido, sabe? Ele queria que a gente aprendesse, mas ele também não entendia que a gente era criança, então era difícil pra gente aprender. Só que ele não sabia disso. E então foi muito difícil pra gente. A gente teve que aprender a cuidar um do outro. Meus irmãos cuidar da gente e eu cuidar da minha irmã, porque ela era mais nova. Então, eu tinha que cuidar, pentear cabelo, sabe? Tanto que ela fala hoje, quando ela vai postar alguma foto minha, ela fala que eu sou a mãe dela porque, sabe, só o que a gente passou, só a gente sabe, ninguém mais sabe. Você pode chegar e julgar, só que o que a gente passou, só a gente sabe, só a gente sente. A saudade, sabe? O desespero. E hoje, o que dá mais medo é de ver um dia ele partir. A família não liga pra gente, sabe? Ninguém se importa, ninguém vem ver. Então, eu quero que esse dia demore muito. Eu não sei o que vai ser a nossa vida sem ele. Na hora que a gente mais precisou, ele tava lá, sabe? Ele tava pra apoiar a gente, pra levar a gente na escola, pra cuidar da gente. Ele fez papel de mãe, ele fez papel de pai. Muito melhor do que muitas mães fazem aí no mundo, sabe? Tem mulher que não é mãe, que não é mulher, de pegar e jogar o filho, dar ao filho. Ele não, sabe? Ele batalhou pra cuidar de nós 4 juntos e ele cuidou. Cuida até hoje, sabe? Então, assim, eu não sei o que vai ser a minha vida se um dia ele chegar a morrer. Porque um dia todo mundo vai ir, sabe? Mas eu quero que esse dia demore muito, demore muito. Gente, desculpa.
Mas sabe, a gente teve que criar responsabilidade que uma criança não sabe, não tem que ter. Mas a gente teve que criar porque a gente não podia deixar ele sozinho. Como no começo ele não deixou a gente sozinho, depois a gente não podia deixar ele sozinho. Então a gente teve que aprender. Foi difícil, foi. Porque imagina para uma criança ter que cuidar de escola e de casa, sabe? Quando a gente era pequeno, meu irmão que ajudava, só que depois que a gente cresceu, foi tudo em cima de mim. Então assim, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que fazer comida, eu tinha que lavar louça, eu tinha que limpar a casa, a gente tinha que fazer os serviços da casa. Porque a gente tinha que aprender, sabe? Depois disso, meu pai arrumou outras mulheres, mas não foi fixo, sabe? Ele arrumava, começava a namorava, mas nunca dava certo e terminava. E aquilo pra gente era um sofrimento, porque o que a gente queria era uma pessoa pra ter por perto, sabe? Uma mulher. Mas, então, sempre que vinha, a gente se acostumava, mas depois sempre acabava, nunca dava certo. Então pra gente foi muito difícil. Muito. Só Deus sabe que a gente passou. Só que não passou ninguém sozinho, passou todo mundo junto. Todo mundo. E eu só tenho a agradecer a minha avó, que, sabe, cuidou da gente no momento que a gente mais precisava. As minhas tias também cuidou. Só que sabe quando a pessoa coloca uma coisa na sua cabeça assim, depois que cresce, esquece? Elas fizeram assim, sabe? Elas estavam com a gente quando a gente ia de férias pra lá, sabe? Só que depois que a gente cresce, igual depois que eu casei, ninguém mais ligou, sabe? Ninguém mais veio visitar. E não veio porque não quis mesmo, gente. Porque minhas tias têm condições de vir, sabe? E não vem porque não quer mesmo. Elas não se importam. Se importaram quando minha mãe tinha falecido, pra lá na frente, ela achou que lá na frente a gente ia pegar e ia falar assim, não, tia fulana ajudou, tia fulana ajudou, só que que adianta você ajudar quando é criança e quando crescer das costas? Então pra mim não fez nada. Agora eu agradeço muito a minha avó e ao meu pai, que tá presente sempre, sempre. E eu não tenho nada a reclamar dele, nada. Minha família sempre esteve junto, só que pra mim, a minha família é eu, minha irmã, meus irmãos e meu pai. E agora, né, meu marido e minha cunhada, né, que tá grávida. Vai vir um bebezinho aí, já tá pra ganhar, um menininho. E então, isso é minha família. E várias gente também, assim, tem, lógico, minha avó também. E sem contar com a minha vizinha lá de Ourinhos, né, Dona Cida.
sabe? Não tenho nada a reclamar dela. Ela como se fosse uma mãe pra mim. Uma mãe. Amo muito ela. Muito, ela sabe disso. Cortou meu coração na hora de vir, mas... Sabe, a gente tem que seguir a vida. Só que... Nunca vou abandonar. Nunca. Nunca. Sempre a gente tá conversando, porque na hora que a gente precisou, quem tava lá eram esses. Não eram os outros. Então, pra mim, os outros é só os outros. Não é amigo, não é inimigo, não é vizinho, não é nada. É os outros, sabe? Família tem que estar nas horas boas e nas horas ruins. Não é só nas horas boas. Porque, gente, se for assim, pra vocês, um exemplo, vai estar comigo só na hora que eu tiver rica, com um monte de dinheiro, um carro bonito. Não, vocês vão estar comigo agora, na hora do desespero, na hora do choro, na hora de estar sem dinheiro, mas depois, quando a gente tiver numa condição melhor, vocês vão estar comigo também. Então isso é família, e eu espero que vocês estejam comigo. Ai, gente. Então é isso. Se você quiser que eu venha aqui falar mais um pouco da minha história, se vocês quiserem que eu conte, vocês coloquem aí embaixo. Se vocês querem que eu conte tudo que aconteceu no dia do casamento, assim, nos preparativos e no dia do casamento, ou vocês querem que eu conte como eu conheci meu marido, nossa história. Comentem aqui embaixo ou me mandem lá no Instagram, que eu vou estar deixando aqui embaixo também. E vou estar deixando o link na descrição. E se inscreve no canal, tá? Curte, deixa o seu like aqui, ó, pra mim saber que você tá gostando do vídeo. Comenta, tá? Compartilha com seus amigos pra nossa família crescer. E se inscreve, gente, assina, ativa o sininho, porque sempre que eu estiver postando vídeo, vocês vão receber a notificação sabendo que eu postei vídeo, tá? Um beijo, gente, desculpa se eu chorei, tá? Mas vocês vão entender aí comigo. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!